Olá pessoal, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Eu venho compartilhar com vocês o versículo do dia que se encontra em Romanos, capítulo 6, no versículo 23. Aqui nós vamos ver a orientação aqui de Paulo para os cristãos, né? Ele vem mencionando, né, que o salário do pecado é a morte. Nossa, essa palavra é tão forte, né? Mas nós vamos falar aqui, né? Pois ele está orientando os irmãos que quando a velha criatura, a natureza humana, não conhecia Jesus, né? Ela era afastada de Deus, era inimigo de Deus e ela não fazia as coisas que era certo. Mas hoje, né? Nós nascemos de Deus, nova criatura somos, ou seja, não somos mais criaturas, somos filhos de Deus e herdeiros de Deus. E ele vem mencionando que essa nova vida que nós vivemos hoje, né, de vida, ela não pode ser uma vida que desagrade o Senhor, né? Ela tem que ser uma vida de obediência, de separação, de integridade para com o nosso Deus. Ou seja, temendo ao Senhor, né, nós estaremos agradando a Ele. E ele vem dizendo no versículo 23, pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Né? Então, nós hoje somos livres do pecado, da condenação, pois Jesus Cristo se fez o próprio sacrifício lá na cruz do Calvário. E lá foi levado as nossas dores, enfermidade, pecado, escravidão, toda divisão, separação que existia entre Deus e o homem, ali foi quebrado. O amor de Deus, né, nos alcançou, a graça de Deus nos alcançou, né? Hoje não estamos mais separados de Deus, porque Jesus veio para nos aproximar de Deus. Pois é, o sacrifício foi de sangue, se pago um alto preço. Jesus foi o próprio sacrifício na cruz do Calvário para nos aproximar. E teve várias conquistas através da morte de Jesus. E isso que o Cristo quer que entendamos. Que o que Ele fez por nós é para ser usufruído. É exercer aquilo que Ele nos deu, a autoridade dele. E também, exercendo essa autoridade, né, nós vamos dominar no mundo espiritual. Pois é, o inimigo lidera, né, ele lidera para aquelas pessoas que não conhecem a Deus, né, ou que estão no erro, no pecado, ele lidera. Mas quando nós lideramos no mundo espiritual, quando não temos brecha, né? Quando estamos unidos ao Senhor e não distante dele, nós podemos, né, com a autoridade de Jesus, repreender o mal, né? E assim vai se sujeitar às nossas ordens, né? Pois é através do nome de Jesus que o mal é repreendido, que o mal ele cai por terra. Então, o salário do pecado é morte. Nós vivemos para o pecado quando nós não conhecemos a Deus. Hoje, Cristo, nós não vivemos para o pecado, mas vivemos para agradar a Deus. Vivemos em espírito. Quem está no espírito está agradando a Deus. Quem está na carne, satisfazendo os desejos carnais, né? Aqueles que estão dominados da natureza humana, né? Eles não estão controlados pelo Espírito de Deus, mas pelas suas vontades, né? Mas a dádiva de Deus é a vida eterna, né? Ou seja, dizer sim para Deus é dizer não para o pecado, é dizer não para a morte, não para aquilo que faz separação entre mim e Deus. Ou seja, a vida está diante de nós. Nós não podemos
vender, trocar nossa salvação pelo prato de lentilha. Pois é, a salvação ela é conquistada à força, é diariamente. Pois é, todo dia está nos analisando, nos vigiando, cuidando do templo de Deus, para que possamos não sair do plano de Deus, não perder a nossa salvação, né? Pois perdendo a nossa salvação, nós estaremos distantes de Deus. E tudo que Deus não quer é que venhamos estar longe dele, porque ele nos fez para o seu louvor, para a sua honra, nos fez para adorá-lo e bendizer o santo nome dele. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui para os irmãos, né, é que não deve permitir que a natureza humana faça de novo deles escravo, pois hoje somos libertos, ou seja, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas essa liberdade que temos, nós não podemos fazer dessa liberdade para desagradar a Deus, para viver na carne, para viver para as nossas vontades. Ele está querendo dizer aqui, né, que nós, filhos de Deus, cadê aqui, ó? Portanto, que aquele que permite que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Aqueles que estão no Espírito, aquele que é guiado pelo Espírito, vai manifestar paz e vida, mas aquele que são controlados pela natureza humana, ela não vai ter paz, ela vai estar andando na escuridão e assim vai tropeçar e assim vai ficar para trás quando o Senhor vier nos buscar. Então, Paulo vem dizendo que ninguém quer escutar, aparta de mim, eu não vos conheço, em outras palavras. Paulo está querendo dizer que é hoje que a decisão tem que ser tomada. Ou é sim ou não. E passar disso é procedência maligna, ou seja, uma vez que você firmou sua aliança com Deus, você não pode se sujar, você não pode sujar o coração, pois é, não pode sujar o seu coração. Porque o coração onde Deus habita, o coração ele tem que estar limpo, purificado, porque Deus só vai habitar em um coração limpo, um coração onde ele tem prazer de ficar com permanência. Não é verdade? Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. O pecado distancia o homem de Deus, fazendo com que ele seja um inimigo de Deus. E sendo inimigo de Deus, como que vai haver essa aproximação? Como que as bênçãos de Deus vão chegar na sua vida? Como que você vai ser salvo? Deus não divide a glória dele com ninguém, né? Para isso, tem que dizer sim para Deus. E sim para Deus é viver uma vida de renúncia. Pois é, para o mundo isso é loucura, ver os filhos de Deus estando mais em casa, não que você não tenha, né, o seu momento de lazer, de passear, né, mas é loucura para os que perecem, para aqueles que estão no mundo, verem o Filho de Deus em casa, orando, lendo a Bíblia, louvando. Para eles é loucura, eles querem comparar a vida deles com a nossa, que é diferente. Com isso vai haver perseguição, né? E é claro que cada um de nós temos que se distrair, temos que passear, ter um momento de lazer, né? Mas a vida do cristão, ela é diferente. E por ser diferente, as pessoas terão curiosidade de querer saber como, por que é assim. Porque quem escolhe a vida, quem escolhe ser obediente a Deus, né, vai andar conforme Deus quer, vai querer seguir os conselhos de Deus. E com isso, né, está fazendo uma boa escolha. Com isso, como Jesus disse, né,
que Maria escolheu a boa parte e essa não será tirada. A Marta, ela não fez uma boa escolha. E Jesus está alertando que dá tempo ainda de fazer uma boa escolha, né? Ouvir a palavra de Deus e praticar sempre vai ser a melhor escolha. Ela gera vida e salvação. E aqui vem dizendo assim, que a natureza humana, quando ela está distante de Deus, né, a mentalidade da natureza humana, ela é sempre inimiga de Deus e nunca obedeceu à lei de Deus e nunca obedecerá. Por quê? O que semeia na carne é carne, o que semeia no espírito é espírito. Ou seja, a carne que nunca obedeceu a Deus, né, é aquela que não tem temor a Deus. Para ela é difícil, né? Mas nós que somos de Deus, obedecer a Deus não se torna pesado, porque nós conhecemos a palavra e seguimos ela. Agora, para outros, ela se torna difícil demais, porque tem que negar a si. Mas quando ela se volta para o Senhor, ela se arrepende e vem para o Senhor, dizendo, não, Senhor, eu vou seguir o Senhor, né? Eu vou deixar os prazeres do mundo, a minha vontade, porque eu quero amar o Senhor. E amar o Senhor é praticar a palavra, amar o Senhor, guardar a palavra dele, estar conectado com ele. Ou seja, você será responsável pela sua salvação, por aqueles de sua casa, pois é, de sua casa, né? Aqueles que estão ao seu redor, Deus escolheu você para ser a luz, para falar de Cristo para eles, para os desconhecidos. Você foi chamado para ser essa luz. E se essa luz que você às vezes rejeita, né, você vai ser cobrado por Deus, por não estar dando um bom testemunho. Então, não pode desagradar a Deus. Você foi chamado para ser luz. Você não pode sair da rota certa, né? Por isso, aquele que ainda está sobre o domínio da natureza humana não pode agradar a Deus. Jamais vai agradar a Deus aqueles que estão sobre o domínio da natureza humana. Por isso que a velha criatura tem que morrer. Pois é, mas como é isso? Tem que morrer? Se eu já vivi, já nasci? Pois é, você que é novo aqui, você não entende muitas vezes do linguajar da pregação, da palavra, né? Eu vou deixar um pouco mais claro. Você que aceitou Jesus, para você vai ser tudo novo, vai ser diferente, mas você engateando, você andando, ouvindo a palavra, lendo a palavra, você vai entender. Mas não precisa ter pressa, mas obedecer, ser leal a Deus é importante e seguir uma disciplina que agrada a Deus, né? Mantendo a sua comunhão com Deus. Quando você vem para Jesus, você diz sim para Ele, você se firmando na casa do Senhor, você vai procurar estar ali envolvido, fazendo as coisas ali, o Senhor ouvindo a palavra, você vai depois dar os seus passos, entender o que é salvação e assim se batizar, ou seja, você entendeu o que é o batismo, você vai se batizar. A velha criatura ficou para trás e tudo se fez novo. Pois é, você morreu para o mundo e viveu para Cristo, né? E assim você vai dar sequência à sua vida aí, né? Os processos que vai ter que lidar aí, de novos convertidos aí, né? Então, você não será mais a mesma pessoa. É como se fosse um selo. Você estará diferente. Todas as pessoas que olharem para você vai ver algo diferente no seu olhar. E você também se sentirá diferente. Você se sentirá leve. Você trocou o seu fardo pesado pelo de Deus que é leve. Né? O seu pecado, a velha criatura morreu. Você sentirá uma paz, uma leveza. E você vai começar também a sentir o efeito ao seu redor. Pois é, é impressionante.
Você vai ver pessoas se distanciando, pessoas olhando, te achando diferente, não querendo ficar perto de você. Isso tudo você vai estranhar, mas é porque a marca de Cristo está na sua vida. Pois é, você foi marcado por Deus, o diabo sabe. E vai querer distanciar, pessoas distanciam de você. Até para você falar de Cristo para elas, ou quando você falar de Cristo para elas, elas vão passar a te odiar. Querem nem ficar perto de você. Ah, só não falando de Jesus depois que se batizou, depois que está com Cristo, então vai ser criticado. Vai perder aqueles que dizem ser amigo, mas por amor a Cristo, você vai suportar, né? E só vai ficar aquilo que Deus permitir, aqueles que o Senhor permitirá que você cuide delas, não é verdade? E não fique triste se te abandonarem, porque quando te chamarem para as coisas que você ia e você dizer não, muitas vezes você vai ouvir que não quer, mas por amor a Cristo, você vai dar resposta. Ah, eu sou separado para Cristo, eu não faço mais isso, eu não ajo mais assim e estou agora obedecendo a Deus, né? Se quiser continuar a amizade, amém. Se não quiser, né? Se quiser vir aqui, vem, vou estar orando, vou ler a palavra, a minha vida agora é essa, é para Cristo, né? Então, vai lançando a semente. No começo é assim, né? A gente perde, mas está ganhando por estar andando com Cristo, né? Então, a Bíblia vem dizendo assim: você, porém, não são controlados pela natureza humana. Paulo vem dizendo para os irmãos que eles não eram controlados pela natureza humana, mas eles eram controlados pelo Espírito que habitava nele, né? Então, uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhe dá vida, né? Porque você foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo dos mortos dará vida ao seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês, né? Ele disse assim: portanto, irmãos, você não tem de fazer de sua natureza humana, lhe pede. Ou seja, ó, a natureza humana está pedindo isso. Vocês não têm que dar o que ela está pedindo. É igual o problema, situações diversas que vêm surgindo para abalar, para te desestruturar. Ela vem pedindo desespero, ela vem pedindo a revolta, ela vem pedindo de você, né? O ao contrário, a falta de fé, de confiança. Então, ou seja, ela vem te pedindo para você jogar a toalha. E você vai fazer o quê? Eu não jogo a toalha. Eu determino que esse mal seja paralisado. Deus é na minha vida em nome de Jesus. Eu vou vencer. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aqui você vai ordenar o teu espírito para que obedeça, a sua carne obedeça o espírito. Porque você tem autoridade sobre ela. A natureza humana, ó, portanto, irmão, vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana impede. Então você pode ordenar: carne, obedeça ao Espírito no nome de Jesus. Em nome de Jesus, obedeça ao Espírito. Imediatamente o mal caiu por terra. Por quê? Porque se vivemos de acordo com a exigência dela, vamos morrer. Tá vendo como é que se obedecemos a nossa carne, a natureza humana, nós vamos morrer. Morrer espiritualmente, viver dias de ruína, de escuridão, né? Então, se nós cedermos, olha só, hein, que o apóstolo Paulo falou, né? Porque se vivemos de acordo com a exigência dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito, né, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, os guiados por Deus, né,
aqueles que são guiados por Deus são filhos de Deus. Aqueles que são guiados pela carne, está sob o domínio da carne, né? Está agradando ao inimigo. Não está no espírito, está na carne. E nós sabemos quem está na carne e quem está no espírito, né? O discernimento do espírito, pois a Bíblia diz que o espírito que habita em nós, né? O Espírito Santo, ele revela, né? O Espírito que é em nós, ele revela aquele que está na carne, que está no Espírito. Ele nos faz entender, fala conosco, aqueles que agem, aqueles que pela frente aparentemente é do bem, mas por detrás é um lobo disfarçado de ovelha, ou seja, teremos o discernimento para fazer o certo e errado, né? E assim nós não vamos ser enganados, né? E assim a Bíblia vem dizendo assim, o apóstolo Paulo está dizendo assim, então os guiados por Deus, ele vai manifestar as coisas que agrada a Deus, vai manifestar o caráter de Cristo, vai estar em espírito, né? Não vai estar agradando a carne, vai viver uma vida de santidade. Não, isso aqui é para tirar aqui só Jesus, como ele. Não consegui tirar, mas gente, na hora da palavra, se a gente fazer isso, toma, pega aqui, tô ocupado. Então ele vem dizendo assim, pois você não receber um espírito que torne de novo escravo medroso, mas sim o Espírito de Deus que adotou como seu próprio filho. Então ele vem dizendo assim, que hoje nós não somos criatura, mas filhos de Deus, né? E nós não podemos deixar com que o que éramos, né, ela venha voltar. Mas como vai voltar? Se uma vez salvo, salvo para sempre? Não. A vida do cristão é de vigilância. Pois é. Basta dar uma brecha, basta sair dos propósitos de Deus, que a velha criatura ela ressurge. Pois é. Se não manter uma vida guardando e retendo a palavra de Deus, seu coração estará vazio. E vazio, né? Você não vai conseguir permanecer de pé. Você não vai conseguir agir sua fé, porque seu coração está vazio. E a palavra é o sustento para você poder orar sobre a palavra e ter confiança e fé. Então, nos dias de calamidade, nos dias de aflições, nos dias maus aí que vem surgindo, você vai poder sobreviver, vai poder permanecer de pé, né? Então, a importância do guardar a palavra, de estar firmado no Senhor, faz com que você não deixe a carne dominar, mas sim a água, a presença de Deus dominar a sua vida, né? Então, os nascidos de Deus, os filhos de Deus, esses vão querer estar cada vez mais unidos ao Senhor, fazendo o que é certo, estará cada vez mais, né, mantendo uma vida separada do mundo. Toma mel. Toda hora tô tirando isso. Então, ele vem dizendo assim, né? Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros, portanto, os cordeiros com Cristo, se de fato participamos do seu sofrimento e participaremos também da sua glória. Então, se somos filhos, somos herdeiros de Deus, e não só isso, tornamos também participantes das aflições de Cristo, por amor a Ele, por estar seguindo a Jesus. Então, seguir a Jesus é maravilhoso, mas sabemos que no mundo teremos aflições, mas devemos ter bom ânimo, não é verdade? Então, nós somos herdeiros de Deus. Tudo que Ele conquistou, Se Ele conquistou,
Se somos filhos dele, somos herdeiros dele. E sendo herdeiro, temos que exercer, né, o que é nosso por direito. Né? Os herdeiros de Deus não é para ficar com medo, não é para ficar perdido. O escolhido de Deus, nomeado por ele, né, não deve deixar se perder. Pois é. Os filhos que são herdeiros sabem que a sua casa de permanência não é aqui na terra. Somos peregrinos nessa terra. Estamos de passagem. Os herdeiros de Deus têm que entender que foi feito com propósito. Que você está de passagem e não pode parar no caminho. O herdeiro de Deus tem que estar em movimento. Tem que estar preparando, cuidando do seu coração para quando o noivo vier buscar, estejamos prontos. Pois é. E também trabalhar para o reino dele, né? Porque não só aqueles que são pregadores, não, que tem que falar de Jesus. Você que foi escolhida por Deus, que se aceitou Jesus, você é o anunciador da palavra. Você é a luz, é a testemunha de Cristo, né? Então, você está trabalhando para o reino, né? Então, unidos ao Senhor, nós vamos estar preservando, cuidando da nossa vida espiritual, do templo de Deus, pois o nosso lar celestial nos aguarda e não podemos perder tempo. Devemos estar cada vez mais unidos ao Senhor, envolvido com Ele, e na sua presença, na sua palavra, em nome de Jesus. Amém? Essa palavra é forte, né? Quando há um confronto, né? Quando a pessoa ela ouve pela primeira vez, não aceita, o salário do pecado é a morte. Que palavra forte, isso não é para mim, essa palavra aí não era para mim estar ouvindo hoje, eu estou no pecado. Amém. Se você não está no pecado, glória a Deus, né? Glória a Deus. Mas Deus disciplina quem Ele ama, Deus fala para que venhamos guardar e não ceder ao inimigo, ou seja, Deus colocará a pessoa em nosso caminho para que possamos pregar a palavra de Deus. Mas Deus quer que venhamos entender que agradando a Ele, a nossa vida, ela será para glorificar o Senhor e não para agradar a si mesmo, amém? Então, o que acontece? Eu não estou no pecado, amém, glória a Deus, né? Continue agradando ao Senhor, continue andando em espírito, continue fazendo o que agrada ao Senhor, né? Pois o intuito de Paulo não era acusar ninguém com a palavra de Deus, porque quem convence do pecado é Deus. O intuito de Paulo era pregar a palavra e quem trabalharia no coração dos cristãos que estavam ouvindo era o próprio Espírito Santo. Mas ele não podia deixar de pregar a palavra de Deus, de abrir os olhos dele, né? Porque era a função dele e ele foi chamado para isso, né? Você está pregando e está julgando. Não estou julgando, né? Estou pregando aqui a palavra, porque é necessário. Eu desagradei o Senhor, eu estou longe de Deus, mas você pode voltar. Deus está te esperando. A palavra de Deus não é condenadora, a palavra de Deus é para levantar. Porque Deus ama, Ele nos ama e quer cada um de nós envolvido com Ele, né? Então, se você está no Espírito, continue cada vez mais no Espírito, porque quem está no Espírito, né, vai manifestar o que está dentro. O que está dentro é o caráter de Cristo, né? Vai revelar a imagem de Cristo através da sua vida, amém? E para vocês que não conhecem a Deus, a partir de hoje está conhecendo a palavra e sabe que compromisso com Deus não é viver a vida que vivia, mas é viver uma vida separada. E para aqueles que conhecem a palavra e errou, saiba que Deus ama você. Deus conhece o seu coração.
mas ele não divide você com ninguém. Volte para Cristo, pois, como diz, a palavra do cristão se ensina não pode servir dois senhores, porque um há de agradar um e desagradar o outro. Então, uma escolha assertiva mudará a sua vida, fará você ter dias melhores e felizes, né? E ainda ter a salvação, em nome de Jesus. Eu creio que essa palavra falou o coração de vocês, e Paulo vem dizendo aqui que deixamos ser dominado pelo Espírito, né? Sendo controlado pelo Espírito, nós vamos ter vida e paz, né? Vida e paz, ou seja, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que estão no Espírito, né? Que estão agradando ao Senhor. Nenhuma condenação. Vai viver uma vida de paz e não tem como o acusador te acusar se você está limpo, se você está agradando a Deus. Não é verdade? O acusador, o demônio, ele acusa pessoas que estão no erro, que estão ali, né? Mas se você está limpo diante de Deus, nenhuma condenação há, né? Ah, mas estão me condenando, falando que eu estou no erro, estou no pecado. Quem é o juiz é Deus. Quem presta sua boca para dizer o que fala, vai dar conta a Deus. Porque quem conhece você e sua vida é Deus, não é mais ninguém. Então, quem é o juiz é Deus. E importante também é a sua consciência. Então, não deixa se influenciar pelo que dizem, fala, pensa a teu respeito. Viva a sua vida para Deus e agrada a Ele. Pois agradando a Deus, vamos agradar a muitos. Pois é, desagradar a muitos, porque a luz incomoda, a luz brilha e o diabo sempre vai procurar colocar, inventar e trabalhar contra a nossa vida. Então, contra os filhos de Jacó não existe encantamento, em nome de Jesus. Amém? Continue dando fruto de justiça, continue sendo essa bênção, continue para glorificar o Senhor, para agradar a Ele, esse vaso de honra, vaso de bênção, em nome de Jesus. Desde já venho agradecer por cada um de vocês que estão nesse canal. Que Deus abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Já tem vídeo novo no canal, mensagem da tarde, né? E mensagem do coração de Deus. Dá um pulinho lá, ouça a palavra e seja abençoado em nome de Jesus. Fique na paz de Cristo. Tchau.